Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema de saúde super importante, mas que às vezes passa batido na adolescência, a epifisiolise. Com base no trabalho do Dr. Emerson Gomes, vamos decifrar o que é esse tal escorregamento que pode acontecer no osso em pleno crescimento. Para começar, uma pergunta que dá o que pensar. E se aquele mancar no adolescente, que a gente logo acha que é uma torção boba ou só dor de crescimento, for na verdade um sinal de algo bem mais sério? É esse o ponto de partida para a gente entender a gravidade da epifisiólise. Então vamos lá. Primeiro, o básico. O que é, afinal, esse tal escorregamento num osso que ainda está crescendo? O nome técnico é esse aí, epifisiólise. E o que ele quer dizer? Bom, é quando a ponta de um osso longo, a epífise, desliza e sai do lugar em relação ao corpo do osso, a metáfise. E o detalhe mais importante é que isso acontece bem na placa de crescimento, que é uma área de cartilagem, basicamente o ponto mais fraco de todo o esqueleto de um jovem. Para ficar mais fácil de visualizar, pensa assim. É como se a bola do osso da coxa, lá no quadril, literalmente escorregasse da sua base. Essa imagem ajuda muito a gente a entender o mecanismo do problema, que, aliás, acontece com muito mais frequência justamente ali, na articulação do quadril. Tá, agora que a gente já sabe o que é, a pergunta é: quem são os mais vulneráveis? Vamos dar uma olhada nos fatores que aumentam esse risco. A idade aqui é um fator central. A condição atinge principalmente adolescentes bem na fase do estirão do crescimento, sabe? Geralmente ali entre os 10 e os 16 anos. O pico mesmo, a maior incidência, acontece entre 12 e 14 anos. É um período de mudança muito rápida no corpo, e é aí que a placa de crescimento fica mais frágil. Mas não é só a idade. Outros fatores pesam, e muito. A condição é mais comum em meninos. O peso corporal tem um impacto gigantesco. Sobrepeso ou obesidade aumentam demais a pressão mecânica sobre essa placa de crescimento. E tem mais. Questões hormonais, como o hipotireoidismo, e até o histórico familiar podem entrar nessa conta. E olha só que dado importante, um verdadeiro alerta para médicos e famílias. Em 20 a 40% dos casos, se um quadril é afetado, o outro também pode desenvolver o problema mais tarde. Isso quer dizer o quê? Que é fundamental ficar de olho nos dois lados, mesmo que os sintomas apareçam em um só. Sabendo quem corre mais risco, como é que a gente identifica os sinais? Vamos ver agora a jornada do sintoma até o diagnóstico, porque reconhecer as pistas logo no início é o que faz toda a diferença. Os sintomas clássicos são mancar e sentir dor no quadril ou na virilha, mas atenção a um detalhe que engana muita gente, a dor referida. Muitas vezes, o adolescente se queixa de dor na coxa ou no joelho, mas a origem do problema está lá em cima, no quadril. Outros sinais para ficar de olho são a dificuldade de girar a perna para dentro e a perna afetada ficar naturalmente virada para fora. É claro que os sintomas são as primeiras pistas, mas não bastam. Para bater o martelo, o diagnóstico definitivo depende de exames de imagem. Não tem como fugir. As radiografias, tanto de frente quanto de perfil, são absolutamente essenciais para conseguir enxergar o escorregamento e confirmar o quadro. Depois do diagnóstico, existe uma classificação que é vital, a chamada classificação de Loader. Se a lesão for estável, a pessoa consegue andar, apoiar o peso no chão. Agora, se for instável, ela simplesmente não consegue. E essa diferença, gente, não é um detalhe, é crucial, porque as lesões instáveis têm um risco muito, mas muito maior de complicações graves, como a necrose, que é a morte do tecido ósseo. Certo? Problema identificado. E agora, qual é a solução? Vamos entender como essa condição é tratada. O tratamento, via de regra, é cirúrgico e tem 3 objetivos bem claros. Primeiro, frear o escorregamento para que ele não piore. Segundo, estabilizar o osso na posição correta. E terceiro, e talvez o mais importante, preservar a articulação do quadril para garantir que ela funcione bem no longo prazo. E a solução para casos estáveis é até surpreendentemente direta. O tratamento considerado padrão ouro é esse aqui, fixar o osso no lugar com um único parafuso cirúrgico. É um procedimento bastante seguro e eficaz que estabiliza a placa de crescimento e permite que ela se feche do jeito certo. Agora a gente chega ao ponto mais crítico de toda essa conversa. Por que o tempo é um fator tão, mas tão fundamental nesse diagnóstico? A pergunta que todo mundo deveria fazer é: o que acontece se a epifisiólise passa batido ou se o diagnóstico demora a chegar? Pois é, as consequências podem ser bem sérias. A demora no diagnóstico pode abrir a porta para complicações devastadoras, como necrose vascular, que é a morte do osso por falta de circulação, a condrólise, que é a destruição da cartilagem, deformidades permanentes no osso e, claro, uma artrose que chega muito antes da hora.
E vale lembrar, os maiores riscos estão naqueles casos instáveis que a gente falou. E para fechar, essa citação do Dr. Jamerson Gomes resume tudo de forma perfeita. O diagnóstico precoce muda completamente o prognóstico desses pacientes. A mensagem é essa, não poderia ser mais clara. Reconhecer os sinais e agir rápido é o que garante um bom resultado, preservando a saúde do quadril de um jovem para o resto da vida.